Olá, investidores. Enfim, está saindo aqui o vídeo do CVBI11. Estava me cobrando há bastante tempo esse aqui, hein? E acredito que essa semana também vai sair aqui o de TEP11, né? Outro que vocês têm me cobrado bastante, e que não tem vídeo no canal aqui ainda. E nesse vídeo aqui eu pretendo responder se CVBI11 é a melhor relação risco-retorno aqui da bolsa, tá? Aqui nos fundos de papel. E já faço um aviso aqui de que talvez o vídeo tenha ficado um pouco pesado, tá? Devido a algumas críticas que vou fazer aqui ao fundo, mas apesar delas, ainda considero que CVBI11 seja um excelente fundo de papel, tá? E para vocês que não me conheceram pelo Clube FI, conhecendo aqui pela recomendação do YouTube, eu sou conhecido lá no Clube FI por pegar bem pesado nas minhas análises, tá? Então não levem aqui pro lado pessoal as críticas que eu vou fazer. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Então, começando aqui a minha análise pela, pela alocação do fundo. Aqui já temos dois pontos que eu vou puxar a orelha aqui da VBI, né? Lembra que para mim seria muito mais fácil chegar aqui e puxar o saco de um fundo queridinho como o CVBI11. Então, levem isso em conta aí, tá? Ao ver aqui essas críticas. Para mim era muito mais fácil aqui ser um youtuber puxa-saco do que um youtuber crítico. Pois então, o primeiro puxão de orelha vem aqui por favorecerem mais a taxa média marcada a mercado. A taxa MTM, ela não passa a visão ideal da remuneração da carteira, tá? Pois aqui, nessa taxa, também está muito embutido o retorno da cotação ao valor patrimonial, tem embutido muita coisa aqui, tá? Acaba que eu não gosto muito de analisar a remuneração do ativo pela taxa marcada ao mercado. Eu prefiro muito mais a taxa de aquisição, ou taxa na curva, né? Que para ser justo aqui com o fundo, é também informado aqui no relatório gerencial. Observe aqui a diferença gritante entre uma e outra. Tem hora que é uma taxa de aquisição de 7,9%, quando uma taxa MTM de 9,7%. Então tem uma diferença aqui bem grande e, na minha opinião, essas duas aqui elas têm que andar sempre juntas. Não dá para você colocar uma tabela aqui apenas com a taxa MTM, que está dando, passando uma visão aqui muito mais positiva, né? E fica até perguntando quando a situação se inverter, quando tiver em momento de otimismo, eles vão mostrar a taxa MTM, que provavelmente vai estar invertido, vai estar abaixo do que a taxa de aquisição. E aí eu quero ver se eles vão favorecer essa taxa MTM, né? Mas então, continuando aqui, a taxa de aquisição do fundo não é assim tão alta, né? IPCA mais 7,9%, mas acredito que se encaixe muito bem aqui ao fundo, tá? Acredito que o perfil de CB11 seja mais entre o high grade e o middle risk. Então essa taxa aqui tá, acredito que seja o ideal aqui, porque os cotistas aqui sabem que não vão receber o maior dividendo dos fundos de papel, né? Mas tudo bem, o importante aqui é ter uma boa remuneração sem ter dor de cabeça. E que é o ponto que é inegável que o CVB11 tem sido um fundo bem tranquilo, né? Não tem dado dor de cabeça, cumprindo bem o que a gente espera aqui de um fundo middle risk, né? Tem um pouquinho mais de risco, é, mas ainda assim sem risco exagerado, entregando um resultado aqui médio. Então, então por isso que até coloquei aqui na capa do vídeo aqui, que CVB11 aqui equilibra tudo, né? Um fundo bem equilibrado aqui. Até um fundo que eu considero como um exemplo de middle risk. Acho que tem muita gente que considera ele sendo como um high grade, e na minha plana de papel, acho que inclusive coloquei ele como um high grade middle risk, mas que o pessoal coloca muito pro lado high grade, que mais é pela questão da VBI, né? Que o pessoal associa muito com high grade. Mas para mim ele tá mais para um middle risk mesmo. No entanto, apesar de ser um fundo equilibrado, há pontos de melhoria aqui sim, tá? Eu vou comentar aqui mais à frente. Foram aquelas críticas que eu comentei no início do vídeo.
Essa questão aqui da MTM é mais uma questão mais pessoal, de preferência, tá? Isso aqui não tem nada assim de tão errado assim, não. E o segundo ponto aqui é que realmente vai para o ponto, né, pro campo negativo, muito negativo ainda por cima, que essa exposição aqui é em fundos imobiliários, que aqui se encontra em 10,4%. E isso aqui é uma aberração que os gestores influenciadores grandes tentado normalizar, né? Essa coisa de fundos de papel com exposição a, a outros fundos imobiliários, que vai completamente contra os interesses dos cotistas, né? Os dois fundos principais aqui dessa locação aqui em CVB11 é aqui em MVB11, é o Multi-Estratégia de crédito aqui vai VBI. Provavelmente vai ser aqui é uma ancoragem do futuro hedge fund da VBI, que imagina, apesar de se colocar aqui segmentos recebíveis, mas isso aqui é muito estratégia, então tá meio confuso aqui, não dá para saber o que, que eles estão querendo. E aqui, já essa segunda posição, maior posição, com 2,1% do PL, tem VRTM11, o hedge fund da Veritar, uma gestora bem famosa por fazer ancoragem no fundo de papel deles, né? VRTA11. E aí, será que estão cobrando os favores aqui feitos no passado? Será se VRTA fez alguma coragem aqui da VBI? Esse é um ponto para verificar em nenhum outro vídeo, tá? Tem muitas relações bem sujas aqui envolvendo a Veritar. E meus amigos, aqui em fundos imobiliários acho que impera o ninguém solta a mão de ninguém, tá? Exceto a dos cotistas. Então, não duvidem que seja aqui uma troca de favores. Teve alguns outros fundos aqui, HREC 11, MCHY11, não sei se aqui foi uma coragem ou não. Vejo negativo essa posição aqui, HREC 11. A recomendação que eu tenho desse fundo aqui é ser um fundo bem high grade, então não suporta duas taxas de administração, além de uma liquidez horrível. Então vai ter que ficar com esse fundo aqui a perder de vista. É complicado, né? Não faz sentido comprar outros fundos imobiliários, em vez de comprar em CRIs diretamente, que diminui os encargos aqui para a gente, né? Então, seguindo aqui na alocação, que é na distribuição por segmento, que chama a atenção bastante aqui, essa posição aqui em loteamento e multipropriedade, que juntas vão dar o quê? Vão dar aqui 19% do fundo, é uma posição bem relevante, que em dois segmentos geralmente estão associados a fundos high yield, tá? Eu prometi para uns inscritos lá no Clube FI também fazer uma análise dos CRIs que estão aqui dentro desses segmentos, mas vou ter que guardar para um fundo dedicado com informações desses ativos, tá? Eu preferi fazer primeiro um vídeo aqui geralzão, apresentando a minha opinião sobre o CVBI11, e depois entrando assim mais aqui nos detalhes dessas operações, indo aqui mais a fundo, né? Aprofundando. Mas eu adianto que os CRIs aqui de multipropriedade são ativos maduros, então algo que diminui bastante o risco nesse segmento aqui que é tão temido, né? Então, outro ponto que é muito importante da gente verificar em fundos de papel é a identificação por devedores, né? E algo que fica aqui meio difícil para a gente saber devido a forma que eles apresentam que é a tabela de CRIs, né? Somente preferia muito mais que fosse uma tabela única para ser muito mais fácil a gente ter essa informação. Pode até manter dessa forma aqui, mas pelo menos ter um gráficozão grandão lá informando qual que é a exposição por devedor. E outra crítica que eu sempre faço aqui, tem muitos familiares que fazem isso, é tabelas CRIs não sequenciados do maior para a menor exposição. Realmente isso aqui para mim é uma aberração isso aqui, tá? Posso até chamar de serviço porco, tá? Realmente, sinceramente, se eu entrego umas tabelas aqui não sequenciadas, o mais representativo, o menos representativo, como eu disse outra vez, eu fico meia hora escutando no meu ouvido aqui dos meus chefes. Mas enfim, não é esse aqui não é um ponto que vai fazer que um fundo seja ruim, né? Mas é só um ponto de melhoria. E, enfim, a maior posição aqui por devedor que a gente tem, que eu encontrei, foi pelo grupo Cortel de Deathcare.
Então, somando aqui, a continha simples aqui, eu encontrei aqui 6,5% patrimônio líquido, mas na tabela deles de exposição por segmento, tem aqui, esqueci daqui de 8%, né? Então, temos a divergência aqui entre 6,5% e 8%, mas de qualquer forma, é um caso isolado aqui essa concentração, e temos aqui a alienação fiduciária, e é um grupo grande, né? Então, para mim, tá ok essa posição aqui. Apesar de que eu reconheço que não foi a fundo aqui para saber a situação aqui desse devedor, beleza? E, inclusive, essa questão aqui da notificação por devedor, acho que pode ser considerado como um dos pontos fortes do fundo. Se forem ver lá, realmente tem várias posiçõezinhas pequenininhas aqui, apenas uma outra ali da, acho que 5% no CRI Venance. Acho que não coloquei aqui na apresentação aqui, mas outra ponto de melhoria que eu poderia colocar aqui no fundo tem uma descrição desses ativos principais, né? Realmente não dá para colocar a explicação aqui do CRI Spot com 0,4% PL, ninguém está interessado em ver isso aqui, mas essas posições maiores que da Cortel, da CRI Venance, que é 5, alguma coisa por cento, eu achei interessante e iria ler a explicação que o gestor teria sobre esses devedores, sobre as garantias. Mas, enfim, outra crítica que eu poderia colocar aqui, ponto melhoria, né? É sobre também a questão da tabela dos RIs que não está preparada para receber SRIs de loteamento de multipropriedade. São ativos aqui pulverizados que exigiriam mais dados de acompanhamento, né? E então é um ponto que deixa a desejar aqui no relatório gerencial de CVBI11 também. Então, como eu disse, a edificação aqui é um ponto muito forte aqui do fundo, e meio que reforça também aquele ponto que eu falei, de ser um fundo equilibrado e que ajuda aqui a outro ponto forte também, acho que eu comentei no início do vídeo, que eu não, sinceramente não me recordo de nenhum BO por aqui, tá? E esse aqui realmente é algo que os investidores, fundos de papel procuram muito, né? É uma gestora grande, é diversificada e sem histórico de problemas. Então acho que por isso que essa VB11 acaba sendo um fundo queridinho também. E respondendo aqui agora aquela pergunta inicial do vídeo, se CVB11 é a melhor relação risco-retorno dos fundos de papel. E, sinceramente, eu acho que não, viu? Para mim, o melhor risco-retorno provavelmente vai para a KNHY11. E é difícil competir com esse fundo aqui, né, tá? Ele tem mais risco, sim, mas a remuneração ali pode ser muito boa, tá? Eles fizeram cada peça maravilhosa aí com as alocações, depois da captação que eles fizeram aqui em 2024. Teve CRI lá de IPCA mais 13%, quando você vê os ativos, tinha ali garantias excelentes em praças bem conhecidas. Realmente é difícil competir com o KNHY11 no quesito de equilíbrio, tá? Mas enfim, é meio que outra modalidade, né? Ali já a Candy Gibson tá no middle whisky mais puxado por high yield. Aqui você vê 11 tá um middle whisky mais puxado por high grade. Mas enfim, espero que tenham curtido o vídeo aqui. Deixem o seu like, seus comentários, se vocês concordam com as críticas que eu fiz. E lembro que nada que recomendação de compra de venda. Até a próxima.